Continuidade à nossa aula. Bom, a última aula eu falei de ângulos agudos, retos, obtusos, ângulo raso de meia volta, ângulo uma volta ou completo, ok? Agora nós vamos começar com a operações de ângulos, tá? O primeiro a participar são os ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que somados é 90 graus. Então, como assim? Né? Vou copiar o ângulo. Bom, então tá aqui. Esse ângulo, ele é considerado complementar. Por que ele é um ângulo complementar? Porque essa semirreta mais essa semirreta forma esse quadradinho aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus, tá certo? Bom, então como resolver esse exercício? Então vamos lá, como vamos resolver? Primeiro exemplo, né? Exemplo, primeiro, tá? Bom, o primeiro exemplo a gente vai fazer seguindo o que ele está pedindo, tá? Então vamos lá. Eu vou considerar o sigma como um x, tá? Como um x, tá? E vou fazer lá x mais 35 graus é igual a 90 graus. O que é isso? Ó, a soma dos ângulos, ou os ângulos somados, x mais 35, é 90 graus. Então, tá aqui, x mais 35 é 90 graus. Beleza. Bom, agora eu vou pensar lá, né? Vou pensar o seguinte. Vou fazer uma setinha para. Vou pensar o seguinte. Tá? Qual é o número que, somado com 35 graus, é 90 graus? Né? Então, qual é o número que eu vou colocar no lugar do x que, somado com 35 graus, ele é 90 graus. Ok? Então, vamos pensar lá. Qual que é o número que, somado com 90 graus, Desculpa, qual é o número que eu vou colocar no lugar do x, que somado com 35 que dá 90, certo? Como é que eu descubro isso? Eu vou fazer uma conta de subtração. Então, eu vou fazer lá 90 menos 35, né? 10 tira 5, 5. 8 tira 3, 5. Então, 55 graus, certo? Então, 55 graus. Logo, quanto vale x? X vale 55. Por que x vale 55? Porque 55 mais 35 forma 90 graus. Então, x é igual a 55 graus, né? Que na teoria, esses 55 graus eu coloco aqui. 55 mais 35 é igual a 90, ok? Bom, então tá lá. Tá? Então, essa é a primeira forma de se fazer, tá? Primeira forma. Bom, vamos para a segunda forma. Segundo exemplo.
Exemplo 2. Bom, o exemplo 2 é usando. O exemplo 2 é usando a operação invertida. Operação invertida. Bom, então vamos lá. Então, se eu tenho que usar a operação invertida, voltando lá. Certo? Então, vamos lá. Ângulos somados é igual a 90 graus. Então, vai lá. X mais 35 graus é igual a 90 graus. Beleza? Então, como que é essa questão da operação invertida? A operação invertida é o seguinte. Se aqui é mais, né? Eu vou fazer uma operação inversa. Mais eu faço menos. Então, eu vou colocar assim, né? Vou colocar x é igual a 90 graus menos 35 graus. Então, em vez de eu fazer uma soma, eu vou fazer a operação inversa. X é igual a 55 graus. Então, tá lá. Ok? Então, esse é o segundo tipo. Ok? Agora vamos para o terceiro tipo. O terceiro exemplo. Bom, vamos lá. Exemplo 03. Bom, exemplo 03. Primeira coisa que eu vou colocar é o que ele está dizendo. Ângulos somados é igual a 90 graus. Então, x mais 35 graus é igual a 90 graus. Ok? Bom, então eu vou pensar o seguinte, que isso aqui é uma igualdade. Se ele é uma igualdade, ele tem dois lados. Então, né, primeiro, vamos lá. Aqui. Primeiro lado e segundo lado. O que quer dizer isso? Né? Que se é uma igualdade, quem está deste lado é igual a este. Tá certo? Beleza. No primeiro lado, a gente fala que o primeiro lado, tá? É o lado da letra. Tá? Lado da letra. E o segundo lado, a gente fala que é o lado do número. Tá? Então, ó. Primeiro lado é o lado da letra. O segundo lado é o lado do número. Então, como o primeiro lado é o lado da letra, eu tenho que passar esse número, né? Eu tenho que passar esse número, ó, esse número aqui,
tá? Eu tenho que passar ele para o lado do número, porque ele é um número. Então, eu tenho que passar ele para cá, para esse lado. Ok? Então, para que isso aconteça, quando eu for trocar o número de lado, então todas as vezes que trocar um número de lado da igualdade, o sinal muda, tá? O sinal muda, tá? Então, todas as vezes que eu for trocar, né, um número deste lado para cá ou daqui para cá, não importa qual lado que ele vai. Só que quando eu for levar o número do lado deste lado para o lado do número ou este número para o lado da letra, o número troca de sinal. E se ele está positivo, ele passa com sinal negativo. Se ele está negativo, ele passa com sinal positivo, certo? Então, vai ficar x é igual a 90 graus menos 35 graus. Ok? Bom, o que aconteceu? O 35 era positivo, passou para cá. Então, ele ficou negativo, tá? E aí, x é igual a 55 graus. Então, tá aqui a resposta final novamente. Então, essas são 3 formas de se fazer. Ok? Então, tá aí. Primeira forma, segunda forma, terceira forma. Tá bom? Agora vamos para os ângulos suplementares. Vamos lá. Ângulos suplementares. Ângulos suplementares é quando os ângulos são somados. Não, desculpa, perdão. É quando somamos os ângulos igual a 180 graus, certo? Como o complemento é 90 graus, então o suplemento é 180 graus, ok? Bom, vamos lá pegar o desenho. Aqui. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ver aqui, que aqui no lugar dessa letra grega, eu vou colocar x novamente. E
Todas as vezes que eu tiver um ângulo que é quadradinho com pontinho no meio, ele é considerado 90 graus. Então, eu escrevo lá, 90 graus. Beleza. Bom, agora, tá? Agora, eu vou fazer o primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Bom, vou usar isso aqui, ó. Somamos os ângulos igual a 180. Então, vamos lá. X mais 90 graus mais 25 graus é igual a 180 graus. Então, tá lá. Ok? Ó. Aí eu vou pensar lá, né? Como eu tenho uma soma aqui, né? Eu tenho que pensar o seguinte. Vamos lá. Qual é o número que, somado com 90 graus e 25 graus, é 180 graus? Então, né? Que número é esse? O X, né? Ó. Então, qual é o número que eu vou colocar no lugar do X, tá? Que eu vou pôr no lugar do X e que, somado com 90 graus, 25 graus, é 180 graus. Tá? Então, qual é esse ângulo? Né? Bom, como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou pensar lá. Primeiro, eu vou ter que resolver essa adição aqui. Tá? Então, primeiro eu resolvo essa adição. Então, vou lá. X mais 90 mais 25, 115 graus. Igual a 180 graus. Ok? Bom, então tá lá. Primeiro eu resolvo a adição. Depois, eu vou pensar lá. Qual é o número que eu vou colocar aqui no lugar do x, que somado com 115 dá 180. Se eu não sei de cabeça, eu faço a conta. 180 menos 115 igual. Então, vamos lá. 10 tira 5, 5. 7 tira 1, 6. 1 tira 1, 0. Então, 65 graus. Ok? Esse zero aqui eu não preciso pôr. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui? 65. Então, 65 mais 115 é igual a 180. Ok? Logo, x é igual a 65 graus. Então, tá lá. Ok? Bom. Beleza. Vamos para o segundo exemplo.
segundo exemplo. Exemplo 02. Bom, o exemplo 02, eu vou pensar o seguinte lá, né? Somamos os ângulos igual a 180. Então, vamos lá. X mais 90 graus mais 25 graus é igual a 180 graus. Beleza. Bom, tá lá. Eu vou trabalhar a operação inversa. Então, vamos lá? Operação inversa. Então, como que é a operação inversa? Vou colocar o x e quem está somando, eu vou subtrair. Então, vai ficar 180 graus. O 90 está somando? Menos 90. O 25 está somando? Menos 25. Ok? Então, tá lá. E agora? Eu vou resolver primeiro os dois primeiros. Os dois primeiros, olha. Sempre resolvo os dois primeiros. Então, quem são os dois primeiros? 180 menos 90. Né? Então, x é igual 180 menos 90, 90 graus. Menos 25 graus. Ok. E agora, eu vou resolver quem sobrou. X é igual a 10 tira 5, 5. 8 tira 2, 65. Então, tá lá. Resposta final, 65 graus. Ok? Bom. Então, tá aí os suplementares. Agora vamos para a letra C. Letra C. Soma de ângulos dados. Acho que esse é o mais fácil. Vamos lá. Opa. É aqui. Ó. Aqui. Vou pegar esse. E vou pegar esse. Por um aqui, por outro aqui. Bom, qual é o ângulo que foi dado? O ângulo que foi dado aqui foi o alfa. O alfa é tudo isso aqui. Só que eu vou chamar esse alfa de x, tá? Para ficar mais fácil. X. Então, o alfa é x. E vou chamar o beta de x também. Ok?
x. Bom, então, soma de ângulos dados. Então, aqui é mais fácil. Vou colocar aqui que x é igual a 30 graus mais 40 graus. X é igual a 70 graus. Aqui, x é igual a 40 graus mais 50 graus mais 45 graus. X é igual a 40 mais 50, 90. 90 com 45, 135. Então, tá lá. Ok? Essas são as respostas então, aqui 70 e aqui 135. Deixa eu só fazer um X maior. E aqui fazer um X maior. Ok? Então tá aí. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Fiquem com Deus e até a próxima explicação. Tchau, tchau, turma!